Arsenal e Atlético de Madrid têm muita coisa em comum. Ambos são gigantescos, são os respectivos terceiros maiores campeões de suas ligas. Porém, existe um detalhe que machuca demais. Os dois não possuem Champions League. E essa semifinal não é só sobre chegar na final, é sobre uma chance rara de mudar a história. De um lado, o Arsenal, dono de um recorde absurdo, 10 jogos seguidos sem sofrer gols na Champions. E infelizmente, esse recorde não foi coroado com o título. O clube acabou perdendo a final para o Barcelona. Do outro lado, o Atlético de Madrid, que chegou 3 vezes em finais e perdeu todas. E de forma trágica, com gols no final, prorrogação, enfim, muito trágico. Agora, um deles vai ter mais uma chance de ser campeão da Europa. Fala galera, aqui é o Tilei Juniores da Central Juniores e hoje eu vou mostrar para vocês como o Arsenal e Atlético de Madrid pode se transformar em uma das semifinais mais dramáticas da história da Champions. Porque aqui não tem softball, tem trauma, história e uma taça que os dois perseguem há décadas. A dor do Arsenal. O Arsenal nunca ganhou a Champions League e isso fica ainda mais pesado quando a gente lembra de 2006. Naquela campanha o Arsenal fez algo histórico, que até hoje nunca foi repetido. Ficou 10 jogos seguidos sem sofrer gol, uma marca absurda, defesa de campeão. Só que mesmo assim chegou na final contra o Barcelona e perdeu por 2-1. Ou seja, o Arsenal teve campanha histórica, teve defesa histórica, teve cara de campeão, mas terminou sem o principal. Terminou sem a taça, que foi para Barcelona, junto com o time de Ronaldinho Gaúcho e companhia. E agora, anos depois, essa nova geração tem uma chance enorme de fazer o que aquele time não conseguiu. E comenta aí, o Arsenal já merecia ter uma Champions na história? A obsessão do Atlético de Madrid. Se tem um clube que entende de dor na Champions, esse clube sem dúvidas é o Atlético de Madrid. São 3 finais de Champions League e 3 vices. As finais são em 1974, 2014 e 2016 e todas as finais ficarão com aquele gostinho de quase. A primeira final em 1974 contra o Bayern foi marcada por um jogo extra, que era o critério de desempate. O Atlético de Madrid vencia até os 119 minutos e aos 120 com um chute de longa distância do Bayern em um ato desesperado, praticamente no último lance veio o empate. E depois disso, o jogo extra, onde o Atlético de Madrid sem psicológico algum acabou sendo goleado. Vamos para 2014, essa história vocês já devem conhecer. Contra um dos seus maiores rivais, o Real Madrid, o time vencia praticamente até o fim do jogo. Quando veio o empate e sem psicológico, o time acabou cedendo na prorrogação. 2016, de novo contra o Real Madrid e a derrota agora foi nos pênaltis. Então, o Atlético não está jogando só contra o Arsenal, está jogando contra a própria história, contra a própria maldição. Será que agora vai? E isso deixa esse time perigoso, porque o Atlético sabe sofrer, sabe se defender e sabe transformar um jogo travado em um pesadelo para o adversário. Se você gosta desse tipo de vídeo com história e contexto, não se esquece de se inscrever no canal Central Juniores para vídeos semanais. Vamos que vamos! E é por isso que esse jogo é tão importante. O Arsenal precisa controlar a bola, mas sem se desesperar, porque se atacar de qualquer jeito pode dar exatamente o jogo que o Atlético gosta. Já o Atlético precisa sobreviver, mas sem ser passivo, porque se deixar o Arsenal crescer, a pressão pode virar um problema enorme. Só que acima da tática tem uma coisa maior, o peso mental, porque um desses dois clubes vai chegar na final da Champions com uma frase na cabeça: agora falta só um jogo, e o outro vai carregar uma frustração europeia. Arsenal recorde histórico de jogos sem sofrer gol, mais 0 Champions. Atlético de Madrid 3 finais, 3 derrotas e 0 Champions. Agora eles se enfrentam por uma vaga na final. E talvez essa semifinal não seja só sobre quem joga melhor. Talvez seja sobre quem aguenta mais o peso de uma taça que nunca veio. Comente aqui, quem você acha que passa, Arsenal ou Atlético? E se você quer entender o outro lado da chave, assista o vídeo que eu também já postei. Vamos que vamos, tamo junto, falou galera, um abraço!